Então vamos lá, então tabagismo. Então, a aula hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre as principais consequências do hábito tabágico, também falar um pouquinho sobre como a gente avalia a dependência e como a gente trata essa dependência. Depois, no final, 2 casinhos clínicos e a nossa principal bibliografia é a mesma de quase todo o curso, que é o livro da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Tá todo mundo vendo bem aí, né? Se tiver algum probleminha, vocês me avisam. Aqui só um mapa mundial para mostrar, que chama a atenção, a distribuição do índice de tabagismo per capita mundial, que mostra que nos países mais frios, né, nas regiões mais próximas dos ciclos polares, as regiões mais frias mesmo, o pessoal fuma mais, tá? Como é que está o tabagismo hoje no mundo, né? Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de tabagistas atualmente, 6 trilhões de cigarros são consumidos por ano, cerca que dá mais ou menos 1.034 cigarros por habitante da Terra por ano. 63% da população mundial acaba sendo afetada por pelo menos uma medida anti-tabaco. Então é muito importante essas novas medidas que a gente tem feito aí para tentar cessar e diminuir a exposição ao tabaco. Como é que está essa questão no Brasil? Né? Temos cerca de 30 milhões de tabagistas, 8 milhões só no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos estados que mais se fuma. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu mudei de Minas Gerais para cá. Né? Isso já tem cerca de 14, 15 anos que eu mudei para cá, mas o pessoal aqui fuma bem mais do que fumava lá onde eu morava. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção inicialmente quando eu mudei para cá. Hoje já caiu bastante, como de maneira geral mudou bastante no Brasil e no mundo, isso vem caindo de maneira geral, e no estado de São Paulo também diminuiu. O que também chama atenção é a quantidade de crianças expostas ao fumo, né? Os fumantes passivos, né? A gente tem cerca de 3 milhões de fumantes, de crianças que são fumantes passivos. E tem um estudo que eu sempre cito ele quando eu dou alguma aula de tabagismo, seja para vocês na faculdade ou para alguma palestra que eu vou dar sobre tabagismo, porque isso é um dado que as pessoas não levam em consideração. E os pais sempre falam assim, mas eu não fumo próximo dos meus filhos, das minhas crianças. E isso é uma meia verdade, né? Porque por mais que você não fume exatamente perto do seu filho, depois que você vou lá fora da casa, fumo do lado de fora da casa, depois que você entra para casa, você continua exalando aquela fumaça que você tragou por alguns minutos depois. A sua roupa fica impregnada da fumaça, e isso é exalado depois, né? E o que acontece é que a pessoa, né, exalando essa fumaça, seja a partir da respiração, ou seja, essa fumaça que emana da roupa, que fica impregnada na roupa, a criança inala isso. E isso foi comprovado por captação através de monoximetria dessas crianças, né? Igual a gente tem esse aparelhinho que se chama oxímetro, né, que todo mundo usa hoje, principalmente agora em tempos de pandemia. Existe também um monoxímetro, que mede o índice de monóxido de carbono no sangue, que deve ser próximo de 0, né? E as pessoas que fumam têm um monóxido de carbono bem mais alto. E aí essas crianças, filhas de tabagistas, todos tinham um índice de monóxido de carbono bem mais alto que o esperado. Ou seja, elas estavam fumando de tabela, mesmo que os pais não fumassem perto delas. Como é que estava a proporção de tabagistas no Brasil e como está hoje, né? Naquele slide que a gente mostrou na aula de câncer, na aula passada, a gente falou que, não lembro se era na década de 70, de 80, a gente tinha um tabagismo na população brasileira em torno de 30%. No ano de 2006, a gente chegou em torno de 15%. Em 2019, a gente conseguiu chegar em 9,3% da população tabagista.
o que culminou com a redução nesse período aí de quase 40% da população tabagista, que foi resultado dessas várias políticas anti-tabaco, que a gente até vai mostrar alguma coisa na frente aí. Mas, um outro dado que foi meio preocupante foi o que a gente sofreu agora nesse último ano, em virtude da pandemia, né? Já vi dados contraditórios, né? Então, teve uma pesquisa que saiu aí da Fiocruz, que mostrou que a gente teve um aumento de cerca de 30% do tabagismo de novo por causa da pandemia. Mas eu também já vi, eu coloquei esse dado aí, que foi um dado concreto que eu peguei de uma instituição que é uma instituição respeitada, né? Mas eu já vi várias outras pesquisas que mostraram que ficou mais ou menos a mesma coisa, porque a gente teve várias pessoas que tinham parado de fumar e que voltaram a fumar porque ficaram muito mais ansiosas, etc., e a ansiedade venceu e fez a pessoa voltar a fumar. Mas também tiveram várias pessoas que fumavam e eram um grupo de risco, que era aquele empurrãozinho que precisava parar de fumar, com medo do Covid. Então, aquele paciente que sabia que era grupo de risco por doença coronariana, por enfisema, etc., e o medo de pegar Covid e saber que era um grupo de risco fez e acelerou a pessoa parar de fumar. Então, algumas pesquisas que eu vi mostraram que uma coisa empatou a outra, mas essa pesquisa da Fiocruz mostrou que houve um aumento de cerca de 30%. E nós não temos um dado oficial, que é o dado que a gente segue do Vigitel, porque eu procurei no site da Vigitel e esse dado de 2020 não saiu. O dado que a gente tem o último é de 2019, tá? E o de 2019 ele mostra o dado até por capitais, e esse dado mostra aquilo que eu tinha falado para vocês aí, ó. A capital de São Paulo é uma das cidades que mais se fuma. Porto Alegre, São Paulo, Porto Velho é uma das cidades onde se mais fuma no Brasil. Então, assim, a gente não tem esse dado oficial ainda do ano de 2020 com relação à questão da pandemia, mas sabe-se que teve esses dois movimentos. Muita gente voltando a fumar por causa da ansiedade que voltou a 1000 por causa da pandemia, mas também teve muita gente que parou de fumar com medo de pegar Covid e saber que o cigarro agrava a doença, né? Então teve esses dois movimentos. Qual que venceu? A gente então realmente tem que esperar para ter um dado oficial do DataSUS aí, porque a gente não conseguiu esse dado aí de uma esfera oficial. Eu até procurei antes de montar a aula para terça-feira para outra turma, mas não saiu ainda. Como é que está a questão da mortalidade no mundo, né? 6 milhões de mortes por ano em tabagistas ativos, 1 milhão de mortes por ano relacionado a tabagistas passivos, né? Então, tem gente que morre de tabela por fumar. É o líder de casos de morte no mundo, né? Uma das principais causas de morte são as mortes relacionadas ao tabaco. E o cigarro, né, na média, os tabagistas têm 50% de chance de morrer por doenças decorrentes do cigarro, e metade desses morrerão em idade jovem, o que tem um impacto socioeconômico muito grande. 156.216 mortes poderiam ser evitadas a cada ano se a gente conseguisse resolver esse problema do tabagismo. 12,6% de todas as mortes que acontecem no Brasil são atribuíveis ao cigarro, né? E esse valor aí, gigantesco, é o custo para o Brasil devido às despesas médicas, perda de produtividade também relacionada à morte e doença relacionada ao cigarro. Então, você vê o tamanho do buraco que a gente está falando e entrando com relação ao cigarro. Esse slide é um slide também que eu coloco em todas as aulas e todas as palestras que eu dou, quando eu falo de cigarro, de tabagismo, porque ele correlaciona as substâncias que a gente tem no cigarro e aonde mais elas existem, né? Só lembrando que existem mais de 4.000 substâncias químicas no cigarro, sendo que mais de 50 delas são comprovadamente cancerígenas. E a gente tem polônio, que está presente em armas nucleares, em vela de ignição,
o cianeto que está presente na câmara de gás, o formaldeído que usa para embalsamar cadáver, DDT que usa para inseticida, né? Só coisa boa, né? Metanol, combustível de foguete, propileno glicol para anticoagulante, veneno de barata, plástico, só coisa bacana. E aí quem fuma está ingerindo e botando isso para dentro do corpo muitas vezes durante o dia. Aqui um outro slide mostrando uma outra questão que assim, vem sendo falada pra caramba ultimamente, que é a questão do cigarro eletrônico. Tem muita gente usando o cigarro eletrônico porque fala que o cigarro eletrônico é uma boa maneira de se usar para parar de fumar. Porque fala que o cigarro eletrônico não faz mal, faz menos mal. Isso não é verdade. Muitas daquelas substâncias que a gente mostrou no slide passado estão presentes na combustão do cigarro eletrônico. Não existem estudos com o cigarro eletrônico. E suspeita-se que a fumaça e o aquecimento do metal do próprio dispositivo do cigarro eletrônico libere substâncias que, inclusive, não existem na combustão do cigarro comum. Então, pode ser que você tenha substâncias a mais que você esteja ingerindo ao inalar a fumaça do cigarro eletrônico que você não tenha no cigarro comum. E várias substâncias que a gente já sabe que estão presentes no cigarro eletrônico são comprovadamente cancerígenas e são substâncias que não são doses dependentes, que a simples exposição já é suficiente para causar câncer. Então, não é uma maneira adequada para se tentar parar de fumar, não é mais seguro, menos indolente que o cigarro comum, né? A Anvisa não libera. Quem consegue esse cigarro normalmente traz do Paraguai ou compra nos Estados Unidos. E por que nos Estados Unidos vende? O pessoal vem muito assim, mas se nos Estados Unidos vende é porque funciona, e por que lá vende e aqui não vende? Lá vende porque o lobby da indústria do tabaco nos Estados Unidos é muito, muito forte. E eles enfiaram a goela abaixo. Isso não quer dizer que é seguro. É muito danoso. Existem estudos sendo feitos e já é comprovado que muitas substâncias liberadas na fumaça do cigarro eletrônico são comprovadamente cancerígenas, tá? Então não se deve encorajar ninguém a parar de fumar usando cigarro eletrônico e nunca deve se falar que é uma maneira de fumar segura. Aí também a gente tem o charuto e o cachimbo. O pessoal que usa charuto e cachimbo fala que não traga. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de colocar para falar, porque por mais que você tente não tragar, você sempre traga alguma coisa. A incidência de câncer de pulmão, etc., é menor, mas pode acontecer, e nesses casos você acaba tendo mais problemas de câncer de boca, de língua, de laringe, etc. Aqui o narguilé, né? Uma sessão de narguilé equivale a fumar 100 cigarros. Então, se você fez uma sessão de narguilé com mais um colega, um amigo, uma namorada, cada um fumou 50 cigarros. É uma exposição intensa, intermitente, mais intensa. E se você compartilhou o mesmo dispositivo aí, né, o pito, você ainda pode pegar outras doenças como herpes, etc. Aqui as principais doenças atribuídas ao tabaco, né, desde o DPOC que todo mundo sabe, fibrose, né, doença intersticial pulmonar, principalmente a fibrose, o pessoal esquece, né, sempre lembrando de enfisema, né, de DPOC, mas uma das principais causas de fibrose pulmonar é o tabagismo. O tabagismo causa 9 tipos de câncer, doenças cardiovasculares, a gente sabe, infarto, angina, etc. Todas as doenças cardiovasculares possíveis, imagináveis, AVC, etc. Impotência sexual, osteoporose, distúrbios gastrointestinais como
doença do refluxo, gastrite, úlcera, envelhecimento precoce e maior disposição a infecções como incluindo tuberculose. E, como a gente sabe, você fica mais propenso a ter infecção por Covid, e pegando Covid você fica mais propenso a ter doença mais grave. Aqui uma peça de anatomia patológica mostrando um pulmão de uma pessoa que morreu por outros problemas e um pulmão de uma pessoa que morreu com câncer de pulmão. Aqui um paciente com DPOC grave, dependendo de oxigênio, limitado, que não consegue ter dispneia aos mínimos esforços, dependendo de oxigênio. Aqui um paciente traqueostomizado, né, com detalhe da traqueostomia e ventilação mecânica. Esses slides, só uma curiosidade, são celebridades, né, atores que morreram de doenças ligadas ao cigarro. Lembrando, José Wilker morreu de um infarto fulminante, Patrick Swayze morreu de câncer de pâncreas, né? Todos aqui morreram de doenças ligadas ao cigarro. Todos fumavam bastante. Aqui uma outra curiosidade, não sei se vocês lembram, tinha uma propaganda famosa do Marlboro, que era com aqueles, o cowboy fazia aquela propaganda no faroeste e tal, e o pessoal fala que tinha a maldição do cigarro do Marlboro, é porque essas propagandas foram feitas, o pessoal achava que era sempre o mesmo ator, mas foram vários atores, e todos os atores que fizeram essa propaganda morreram de problemas ligados ao cigarro, né? Aqui outras propagandas, né, pra vocês verem como mudou as coisas, né? Que a gente estava falando na aula passada, quando eu chegava na época eu fazia faculdade, eu saía final de semana em boate, chegava em casa no sábado à noite, voltava de no boate, eu tinha que tirar a roupa na área de serviço de casa, que eu voltava defumado da rua, né? Então chegava fedendo fumaça. Hoje não acontece isso, né? Porque ninguém fuma em lugar fechado. Na época do meu pai, né, na década de 60, 70, as pessoas fumavam dentro do avião. Subiu absurdo. A gente fala uma coisa dessa para a geração de vocês, até para mim, a gente não acredita quando fala uma coisa dessa, mas isso acontecia. Pessoas fumavam dentro do avião. Né? Aqui esse slide, cigarrinhos garoto, né? Isso, vendiam cigarrinhos de chocolate. As crianças ficavam brincando de fumar com cigarrinho de chocolate. Se a gente vende um negócio desse hoje, o pai comprar um cigarrinho de chocolate para a criança ficar brincando de fumar, e algum vizinho veio denunciar, isso dá, às vezes, perda de guarda da criança, se bobear, né? Porque hoje é politicamente correto, né? Uma coisa dessa hoje dá até cadeia para o pai. Então, antes, a propaganda do Winston para uma mulher grávida fumando, né? Então, eram coisas que não existem hoje na nossa realidade, né? Você ligava a Fórmula 1, era Marlboro, tudo vermelho. Você não vê hoje as coisas, né? Tá muito mais difícil para você ver propaganda de cigarro do que antes. Então, as estratégias de antitabaco foram progressivamente aumentando desde 1989, desde o primeiro imposto específico sobre o cigarro, que foi em 1989, até imagens de advertência e restrição da publicidade, lei sobre acesso de cigarro para jovens, aumento de imposto dos cigarros em 2003, leis municipais sobre o ambiente, não fumar em alguns ambientes livres, mais públicos, né? E essas propagandas com essas imagens que são bem impactantes de doenças causadas pelo cigarro. E aqui no outro canto do slide, o peso de cada ação na redução do tabagismo, né? Então, assim, o preço do maço teve um impacto na redução do tabagismo em torno de 48%. As leis sobre o fumo em locais públicos teve um impacto na redução em torno de 13%. As campanhas na mídia foram importantes, a restrição de propaganda, diminuindo a possibilidade de propaganda do cigarro nas vias públicas em 13%, e outras medidas também foram importantes. Então, quando o paciente quer parar de fumar, por onde que a gente começa, né?
Primeiro tem que ver se o paciente qual que é o nível de motivação, porque eu sempre falo, se o paciente não quer parar de fumar, tudo é mais difícil, ele não está no estágio de contemplação, né? Está no estágio pré-contemplação, é tudo mais difícil. Então, nessa situação, você tem que mostrar para ele a necessidade de parar, os males do cigarro, e tentar levar ele para aquela fase de contemplação, que é a fase que ele entende a necessidade e se decide a parar de fumar. Porque se ele não quer parar, eu sempre falo, o remédio ele ajuda, mas ele não faz milagre. Se ele não tiver decidido a parar de fumar, ele não vai conseguir parar de fumar só porque o remédio não vai agir sozinho. Uma vez que você traz o paciente para o estágio de contemplação, que você consegue fazer o paciente querer parar de fumar, ou se ele já chega nessa fase para você, então você vai avaliar o nível de dependência do paciente, vai aconselhar, né? Alguns pacientes só com aconselhamento, com terapia cognitiva e comportamental, você consegue resolver quando o paciente tem um nível de dependência mais baixo, mas quando o paciente tem nível de dependência alto, em alguns casos você precisa associar a terapia medicamentosa. Para avaliar o nível de dependência, o questionário de Fagerstrom é o questionário mais usado mundialmente, né? Aí você vai nessas perguntinhas aí, de acordo com essas perguntas, você avalia o nível de dependência, e se o paciente tem mais de 6 pontos, provavelmente ele terá sintomas de abstinência ao deixar de fumar. Então, é um paciente com nível de dependência maior. Quais são os sintomas, normalmente, que o paciente apresenta quando ele tem uma síndrome de abstinência, né? Ele pode apresentar humor disfórico, deprimido, insônia, sonolência durante o dia, um quadro de ansiedade, dificuldade para se concentrar, inquietação, pode ter a fissura, que é aquele quadro de vontade de fumar intenso, né? Um relacionamento social instável, pode apresentar uma frequência cardíaca diminuída, a pressão arterial pode também diminuir, ganho do apetite, que pode levar ao aumento do peso, incoordenação motora, alguns tremores, tosse com, às vezes, aumenta um pouquinho da secreção, principalmente nos primeiros dias depois que para de fumar, e pode ter constipação ou diarreia. Então, o paciente, quando ele para de fumar nos primeiros dias sem cigarros, podem ser mais difíceis, mas isso tende a melhorar nos primeiros dias, após os primeiros dias. Você tem que orientar bem o paciente quanto a isso. Às vezes, nos primeiros dias, o paciente pode ter um aumento da tosse, com um pouquinho mais de secreção, isso é comum de acontecer. A gente tem que orientar bem o paciente, porque o paciente às vezes chega no meu consultório e fala, pô, doutor, estava bem, e aí eu parei de fumar e apareceu a tosse, então eu parei de fumar e fiquei doente, né? Então isso é uma queixa comum. Se você não orientar bem o paciente, você vai às vezes ter problema e o paciente pode voltar a fumar se ele não for bem orientado. A fissura, né, o sintoma mais intenso e que às vezes pode ser difícil de lidar, que é essa grande vontade de fumar, pode durar às vezes por torno de 5 minutos, e se você orientar bem o paciente que isso vai durar todos 5 minutos, e ele souber lidar nesses 5 minutos, depois passa e aí ele consegue ficar sem fumar. Então, o que eu sempre explico para o paciente é que nesses 5 minutos, ele tomar um copo d'água, às vezes ele engana o cérebro, em vez de levar o cigarro na boca, ele leva o copo d'água, parece que é uma bobeira, mas não é. Isso engana o cérebro, e em grande parte das vezes, nos episódios de fissura, ele consegue resolver com esse macete, né, do copo d'água. Às vezes a gente trata a fissura também com o agumo de nicotina. E outra coisa que eu sempre falo é não ter cigarro em casa, porque na hora que der essa fissura, se o paciente tem cigarro em casa, ele vai, fuma e depois ele se arrepende. Só que, como a gente falou, essa fissura dura 5 minutos. Se ele não tiver o cigarro em casa, dá os 5 minutos, se ele não tem o cigarro, até ele procurar, ter que sair para poder pegar, às vezes, comprar o cigarro, esses 5 minutos já passaram, ele não fumou e a vontade passou, e aí ele controla. Então, a principal coisa é se orientar o paciente a não ter, não deixar nada fácil, porque isso dificulta o acesso e facilita o tratamento da fissura. Então, a gente sempre faz uma avaliação clínica,
pode ser individual ou em grupo, e aí a gente vai avaliar se esse paciente vai precisar ou não da terapia medicamentosa, dependendo do nível de dependência do paciente. Então, os pacientes, né, os medicamentos têm um papel bem definido no processo de ação do tabagismo, de minimizar os sintomas assim, de abstinência, nicotina, facilitando, né, a abordagem intensiva do paciente. Os medicamentos não devem ser utilizados isoladamente, e é fundamental que o tabagismo se sinta mais confiante para exercitar e pôr em prática as orientações recebidas durante as sessões de abordagem intensiva. Né? O que é isso? Então, a gente sempre bate nessa tecla que o paciente precisa fazer um acompanhamento com médico, e também existem esses grupos de cessação tabágica. Podem ser feitos, então, com um médico, psiquiatra, ou existem grupos com psicólogos nas unidades básicas de saúde e nas duas grandes universidades da cidade, né, na Unesp e na Unoeste, que podem facilitar a aderência e o sucesso do paciente no tratamento aí. Os 3 tipos de tratamento medicamentoso que a gente tem para esses pacientes que têm um nível de dependência maior são as terapias de reposição de nicotina, né, as TRNs, que podem ser por meio de goma ou de adesivo. Existe também a pastilha, mas aqui no Brasil a gente usa menos, porque também são mais difíceis de achar. Tem a bupropiona e a vareniclina, que não está disponível no SUS. Esses medicamentos, eles são menos eficazes ou às vezes impróprios para a gente poder usar em pacientes que têm nível de dependência mais baixo, né, que são aqueles pacientes que normalmente fumam menos, menos de 10 cigarros, ou pacientes que estão grávidas ou amamentando. Falando um pouquinho especificamente de cada medicamento, né, os adesivos, a gente tem dosagem de 24, 14, 7 miligramas. Principais efeitos colaterais são insônia, náuseas, irritação local que se aplica o adesivo. E se a gente for usar, né, como eu falei, a gente pode usar em pacientes que fumam menos, porque às vezes você vai ter um paciente que fuma menos, mas tem um nível de dependência mais alto. Você vai avaliar pelo questionário de Fagiston. No slide passado, eu mostrei que podem ser impróprios, você pode avaliar caso a caso. Não é que você está contraindicado usar, mas se você for usar, às vezes o paciente tem, pelo questionário de Fagiston, um índice de dependência muito alto, mesmo fumando uma quantidade menor de cigarros. Porém, se você indicar o uso dessa medicação para pacientes que fumam quantidade de cigarros menor, em vez de você começar com 21 miligramas, você começa com 14. Normalmente, cada miligramagem dessa a gente usa por 4 semanas. Então, você usa 21 miligramas 4 semanas, depois passa para 14 miligramas 4 semanas, depois passa para 7 miligramas mais 4 semanas, vai diminuindo, até o paciente conseguir desmamando da nicotina. Se o paciente já usa 10 cigarros ou menos, você usa 4 semanas de 14 miligramas, 4 semanas de 7 miligramas e pula a fase do 21 miligramas, entendeu? A goma, a gente já tem goma de 4 e de 2 miligramas, a gente tenta usar no máximo 12 chicletes por dia, e você vai diminuindo a quantidade de chiclete que o paciente masca por dia, né, diminuindo a dependência dele daí para frente. Os efeitos colaterais que o paciente pode ter são soluços, enjoos, e pode dar um pouquinho de dor na TM, o cara fica mastigando um chiclete por dia, né? Então a gente não usa quem já tem problema na TM, normalmente também a gente não usa quem usa dentadura, né? É uma boa opção para quem tem muita fissura, né? Então, porque aquilo que eu falei, o adesivo ele vai liberando liberação lenta o dia inteiro. Mas para quem tem fissura, aquelas vontades muito loucas de fumar, etc. Então, na hora que você quer fumar, você vai lá e joga o chiclete na boca, que se resolve tanto a liberação da nicotina, fazem picos, e também você mata aquela questão de levar aquele cigarro na boca, você leva o chiclete à boca, então você resolve o problema da fissura e o problema de dependência da nicotina. A vareniclina, né, que é o Champix, é um medicamento que compete, né, para os receptores nicotínicos
e ele tem uma afinidade maior do que a própria nicotina, levando à liberação de dopamina e outros neurotransmissores, reduzindo a fissura e os sintomas de abstinência. Ele reduz a satisfação obtida também pelo tabagista se ocorrer algum lapso. O que quer dizer isso? Se o paciente, usando esse remédio, tiver um lapso e acabar fumando um cigarro, ele vai se sentir mal, vai ficar enjoado, vai ter um mal-estar fumando cigarro, vai ser ruim, ele vai se sentir mal fumando. E é engraçado que isso também tem que ser bem orientado, que já aconteceu 1 ou 2 vezes do paciente chegar no consultório e falar: doutor, tomei aquele remédio lá, mas eu comecei a passar mal e parei de tomar o remédio. Eu falei: mas o que aconteceu? Estava tomando remédio, aí eu fumei, isso ok, aí comecei a passar mal. Aí o cara estava tomando remédio, voltou a fumar, passou mal, e em vez de parar o cigarro, ele parou o remédio. Então, se não for bem orientado, né, então ele quis parar o remédio e não parou o cigarro. Talvez se tivesse sido orientado um pouco melhor, ele saberia que ele estava passando mal porque ele fumou e não porque o remédio estava fazendo mal. Normalmente são 3 meses de tratamento, e em casos selecionados a gente pode estender o tratamento por mais 3 meses. Não é muito barato, dos 3 é o mais caro, custa em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 o tratamento de 3 meses, mas o que eu falo para os pacientes é que se eles fumarem 2 maços por dia, mais ou menos, o tratamento sai mais barato do que eles gastam com cigarro em 3 meses. E os outros, se você for usar a terapia de reposição de nicotina associada à bupropiona todo mês, também acaba saindo o mesmo valor. Efeitos colaterais que podem acontecer também são náuseas, vômitos, às vezes sonhos vívidos e transtornos do sono. Existe um aumento do risco de surgimento ou agravamento de problemas de humor e ansiedade em pacientes com problemas psiquiátricos prévios. Existe, então, uma recomendação para não se usar essa medicação para quem tem distúrbios psiquiátricos mais graves ou se existe algum passado histórico de ideação suicida. Bupropiona é uma opção mais efetiva para tabagistas com depressão. É um medicamento que inicialmente foi desenvolvido para tratar depressão, até hoje é muito usado para tratar depressão. A grande vantagem dele é que ele é muito usado também para inibir, tem muito remédios aqui usados para tratar depressão, que aumenta o apetite, as pessoas vão tratar depressão e ganham peso, e esse é a grande vantagem dele, que ele trata a depressão e diminui o apetite. E essa é uma grande vantagem também para tratar o tabagismo, porque a gente já falou lá atrás, é que o paciente, quando trata tabagismo, ele para de fumar, e como ele para de fumar, normalmente o olfato e o paladar dele voltam, porque a fumaça inalada por muito tempo também tira o olfato e o paladar. E o paciente começa a ter, primeiro que ele ganha mais apetite, segundo que o metabolismo dele desacelera. E as duas coisas fazem ele engordar. Então, parar de fumar já faz a pessoa engordar. Então, um remédio que tira um pouco o seu apetite é super bem-vindo quando você está parando de fumar. E a bupropiona tem essa ação. Então, ele é muito indicado para paciente que quer parar de fumar e já é obeso, ou que já tem história de ter tentado parar de fumar e ganhou peso, né, quando tentou. Ele é um inibidor da recaptação da dopamina, né? E ele demora cerca de 7 a 8 dias para poder atingir a ação esperada, né, do remédio máximo. Então, normalmente a gente fala para o paciente parar de fumar mesmo quando chega em 1 semana de uso do remédio. Então, o paciente usa o remédio 150 miligramas, ele usa o primeiro, segundo, terceiro dia o remédio só de manhã. Do 4º dia em diante ele usa de manhã e 8 horas após. Então ele usa 7 horas da manhã e depois ele toma 3 horas da tarde, do 4º dia em diante. Do 1º dia ao 7º dia, ele vai reduzir o número de cigarros. E do 7º dia, que é quando o remédio já está no máximo a função, já está agindo do jeito que a gente quer, aí sim ele para de fumar. Do D7 para frente ele não fuma mais. São 12 semanas de tratamento, né, 3 meses.
E a gente pode estender o tratamento por até 6 meses, em alguns casos que a gente acha que pode ter recidiva precoce. A gente tem que reduzir a dose do remédio para 1 vez ao dia se o paciente for idoso, tiver insuficiência renal hepática ou se for diabético mal controlado. E o efeito colateral mais comum é insônia, principalmente se o paciente tomar o remédio na dose hora errada, tomar o remédio à noite, que não pode. Se ele tomar à noite, ele vai ficar sem dormir e pode dar boca seca. Em pacientes com nível de dependência mais alto, a gente pode fazer o tratamento combinado. O tratamento combinado é indicado se o paciente já ter uma falha com monoterapia anteriormente, se tem sintomas de abstinência ou fissura intensos, ou se tem uma dependência nicotínica muito grave. E quais são as opções? Você pode combinar as duas TRNs, né, adesivo com goma, você pode combinar adesivo ou goma com bupropiona e adesivo ou goma com vareniclina. Aqui só umas curiosidades, né, porque a qualquer momento que você para de fumar, você vai ter benefício, desde a pressão arterial e os batimentos cardíacos voltam ao normal com 20 minutos, até aos 15 anos parando de fumar, que você volta a ter risco de doenças cardíacas reduzidas ao nível de pessoas que nunca fumaram. Né? Aqui um casinho clínico, para a gente terminar. Um paciente de 55 anos, casado, branco, empresário, procedente de São Paulo, que estava com dor no peito 3 horas. Uma dupla cordial típica com irradiação para o membro superior esquerdo, 3 horas. Já tinha tido dor semelhante há alguns dias, porém com intensidade menor e resolução espontânea após alguns minutos. Hipertenso em uso de losartano, tabagista de 20 anos maço, 15 cigarros por dia atualmente e não é etilista. Quadro clínico, exame físico geral normal, saturando bem, ausculta pulmonar normal. Então ele foi diagnosticado com angina estável, foi encaminhado para o UTI para começar o tratamento ideal para ele. Só que no terceiro dia de internação nessa UTI, foi solicitada então a avaliação da pneumologia, porque o paciente estava virado no giraia, apresentando agitado, ansioso, já estava internado há 3 dias e, lógico, há 3 dias na UTI estava sem fumar. E estava lá pedindo para sair, porque queria de qualquer jeito dar uma pitada, fumar um cigarrinho. Qual o diagnóstico, então, na avaliação, você, pneumologista, na hora fez? Como você abordaria esse paciente e prescreveria qual tratamento medicamentoso? Então, aqui, galera, é um caso típico, muitíssimo frequente, isso acontece demais. Paciente com tabagismo intenso, interno, infartando toda hora, todo dia, exacerbando DPOC interna toda hora, todo dia. E o cara fuma lá 2, 3 maços por dia, na hora que ele interna, ele fica 4, 5, 7 dias internado na UTI e ele não vai fumar. Quando eles internam na enfermaria, eles entram no banheiro e fumam escondido no banheiro, eles fumam na escada do HR. Na hora que vocês estiverem internados, vocês vão passar lá de noite, vocês vão ver o cheirão de cigarro que fica na escada ou no banheiro das enfermarias. Os caras fumam escondido. Mas quando eles estão na UTI, não tem jeito, os caras não conseguem escapar. Então, deixa um cara que fuma 60 cigarros, 3 dias sem fumar, pra você ver como é que o cara fica. O cara fica louco, né? O cara agarra no teto da UTI, ele pula na cama, você tem que deixar o cara amarrado na cama. Então, faz abstinência mesmo. Então, aqui é um quadro clássico de abstinência tabágica. E a melhor droga para a gente usar no paciente desse aqui é a terapia de reposição de nicotina, né? Então, e o ideal é a gente chamar, né? Você entra com terapia de reposição de nicotina, adesivo, né? Pegar um adesivo, a gente não tem em hospital nenhum padronizado, que a gente sempre pede, te dá a receitinha, pede para a família comprar. A família leva, normalmente eles são pacientes com dependência grave, leva lá adesivo de 21 mg, prega no paciente todo dia, ele fica com isso ali, já dá uma segurada. Se não for um paciente que tem um
DPOC, é importante, a gente vai lá e faz um benzodiazepina para ele ficar mais calminho, e pede a psicóloga também para avaliar, conversar, e já começa a trabalhar na cabeça dele nesse momento, porque esse é o melhor momento para poder mostrar para ele que a água bateu na bunda e que se ele começar a fumar, se ele continuar fumando ele para frente, ele pode não ter a chance que ele teve ali de resolver e a próxima vez ele pode não chegar no hospital. Então, esses momentos em que ele tem um evento de saúde muito grave que ameaça a vida, é uma das melhores horas que a gente tem para poder fazer o paciente parar de fumar. E essas crises de abstinência, elas têm que ser tratadas, e o melhor medicamento que a gente tem para poder usar, principalmente quando o paciente tem doença cardiovascular grave, assim, é a terapia de reposição de nicotina. Segundo e último caso clínico, Josiane, de 30 anos, solteira, procurou o meu consultório para parar de fumar. Então, essa paciente já chegou falando que queria parar de fumar. De comorbidades, ela tinha depressão e era obesa. 35 anos março, atualmente fumando 25 cigarros por dia. O exame físico dela era normal. Aqui, então, ela tem dois fatores de risco, duas coisas assim que estão piscando para a gente aqui, que é a obesidade e a depressão, e com isso a gente só pode pensar em bupropiona. A gente acabou de falar que o paciente que tem obesidade, ou que tem histórico, que ganha peso, que já tentou parar de fumar e ganhou peso, a bupropiona é o melhor remédio, porque tira o apetite, diminui esse risco de reganho de peso na hora que para de fumar. E se o paciente é deprimido, melhor ainda, porque a bupropiona é um antidepressivo usado para, não é dos mais tops, dos de última linha, mas é um remédio que até hoje é usado para tratar alguns quadros de depressão mais leves, né? Então, é uma ótima opção aí para a gente poder tentar iniciar o tratamento desse paciente, tá? Então, duas coisas para chamar a atenção aí, porque são quadros muito comuns, o paciente obeso querendo parar de fumar, o paciente com depressão, isso é feijão com arroz nosso todo dia, e paciente infartando, paciente com síndrome coronariana aguda internado em UTI fazendo síndrome de abstinência. Então, isso é extremamente comum, né? Coisa que deveria ser do pneumo, não, porque isso aí é qualquer pessoa que estiver trabalhando em UTI, que fizer clínica geral, e for dar um plantãozinho por semana em UTI ou em pronto-socorro, etc., vai acabar vendo situações parecidas, tá? Então, tem que ter um pouquinho de noção disso. Galera, eu acho que é isso. Dia 31 de maio, Dia Mundial Sem o Tabaco. Acabou, eu acho que era isso. O nosso curso também se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham ido bem